O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, determinados serviços como educação, saúde, segurança e transporte coletivo são considerados essenciais pela própria Constituição brasileira, também conhecida como nossa Carta Magna. Entretanto, estes mesmos serviços não são oferecidos para a população de maneira minimamente razoável, de tal forma que possa atender às suas necessidades. Todas estas vertentes, que evidentemente detêm orçamento em abundância, por vezes não possuem a estratégia e gestão necessária para que sejam oferecidos de maneira condizente à população, ao usuário e àquele que paga toda esta conta, como você, que nos privilegia nesse momento com a sua audiência. Em Nova Friburgo, temos um cenário muitíssimo diferente das outras 5.570 cidades brasileiras, uma vez que coleta, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto aonde existe, coleta de lixo, iluminação pública, operação de rodovia estadual no trecho municipal, funcionamento do teleférico e também operação dos terminais rodoviários são concedidos à iniciativa privada, acrescentando-se, evidentemente, o transporte coletivo municipal. Ou seja, temos um espectro, que é um nome sensacional, que nos torna muitíssimo diferentes no cenário nacional. E por esse motivo, por si só, já se justificaria uma agência municipal de regulação dos serviços concedidos. Uma proposta extremamente avançada, ousada, corajosa e inteligente para promover o equilíbrio do tripé entre poder concedente, empresas concessionárias e, sobretudo, os seus usuários. E, na realidade, a municipalidade não estaria inventando a roda, uma vez que esta mesma proposta existe em algumas outras cidades com relativo sucesso. E a criação, a proposta, a finalidade da concepção das agências tomam conta de vários serviços também essenciais a nível nacional. As agências nacionais têm por finalidade, sobretudo, regular, fiscalizar e acompanhar os serviços que são prestados pelas empresas que os exploram de maneira rentável. E também poderíamos ter esta mesma iniciativa em Nova Friburgo, nos tornando pioneira também no cenário estadual. Não obstante, que é outro termo ótimo, tivemos em Nova Friburgo a primeira experiência de serviço concedido a nível nacional, quando o antigo prédio que se denominava Rodoviária Leopoldina, que fica anexo à Prefeitura Municipal, servia para o estacionamento dos ônibus que efetuavam o transporte intermunicipal. Quero acrescentar também, a pedido do nosso convidado, sempre muito atento, que tivemos a primeira companhia telefônica privada no país, que se chamava
empresa telefônica de Nova Friburgo. Ou seja, temos uma característica muitíssimo diferente, ímpar e peculiar de todas as outras cidades. Entretanto, por vezes, o serviço não é prestado da maneira que deveria sê-lo, sobretudo privilegiando sempre os interesses dos seus usuários. E nesse aspecto, o transporte coletivo toma proporção face à sua complexidade e também por conta ainda das consequências do período da pandemia em todo o território nacional. E tivemos esta experiência extremamente complicada e eu diria dolorosa em nosso município, quando, após algumas situações ainda não muito entendidas, tentou-se que a atual empresa Nova Faol fosse substituída por uma outra dita interessada, o que não aconteceu até porque a mesma desistiu da contratação e aí o município teve que manter a atual empresa na prestação desse serviço essencial. Para entender melhor esta situação, que tem seu interesse direto, uma vez que, sendo usuário, sendo empresário, sendo aquele que precisa do transporte coletivo em nossa cidade, precisa entender melhor que estamos, na realidade, compondo um pequeno extrato do que acontece no Estado e no país. Desta forma, esta edição extremamente interessante e oportuna vai lhe apresentar esclarecimentos e, sobretudo, informação de utilidade pública. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia e, evidentemente, contando com os indispensáveis trabalhos técnicos de Pablo Machado, ainda estagiário, ou efetivado, conforme mesmo ele me alerta neste momento, sob a coordenação do eclético Marconi Júnior e contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores. Sejam todos muito bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu. Vou até dar uma pausa aqui no filme porque bateu aquela fome e eu vou mostrar pra vocês a minha escolha do dia. O Delivery, minha batata favorita, agora tá dando cashback, que é dinheiro de volta no seu pedido. E tem muita variedade. Batata recheada, escondidinho, fica até difícil de escolher. E não tem coisa melhor do que comer bem e ganhar dinheiro de volta, né? Então bora pedir! Aqui no aplicativo da Nível Cashback já tem todos os canais de comunicação para você fazer seu pedido. Tô em dúvida entre essas 3 opções. Já decidi. Vou nessa de bacon. Pediu? Só não esquece de colocar no campo de observação que quer seu cashback, hein? Ih, já chegou. Agora eu vou te pedir licença para devorar esse prato lindo. E você não perde tempo. Se estiver me assistindo pela televisão, já escaneie o QR Code que tá aí na tela. E se você estiver me assistindo pela internet, é só acessar o link, baixe o aplicativo e garanta já o seu cashback. Minha batata favorita é essa delícia que agora te dá dinheiro de volta. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação de utilidade pública, tratando nesta edição, conforme anunciei no meu editorial inicial,
de um tema absolutamente importante e fundamental, que é considerado pela nossa Constituição Federal como sendo ou seja, o transporte coletivo. E é uma matéria multidisciplinar que precisa ter a reflexão, a avaliação, a orientação, a indicação e a interpretação de quem entende do assunto. E, para tanto, temos a honra, o privilégio, a satisfação pessoal de ter, nesta edição, pela 16ª vez, o ilustre companheiro, fraterno amigo, a quem tenho grande admiração e respeito, Paulo Antônio Carrilho Valente, que comparece nesta edição, e dessa forma a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua presença. Seja bem-vindo. Zuri, agradeço pelo 16º convite. O seu editorial foi muito bom. Eu acho que você toca sempre nessa questão da necessidade de termos uma agência regulamentadora dos serviços concedidos. Isso é fundamental para que haja uma continuidade do planejamento, dos investimentos, do acompanhamento do serviço que as prestadoras de serviços, repetindo, tanto de luxo, quanto de energia, quanto de coleta de lixo, transporte, todas essas que compõem o cenário de Friburgo e dos outros municípios, por que não, sejam acompanhados e regulamentados, mas sem a influência política, que eu acho que isso é o grande problema que afeta especialmente o transporte coletivo, o componente político na hora da tomada de decisões. E apenas corrigindo um pouco, não uma correção, mas um complemento ao que você falou, é um assunto que interessa ao usuário do transporte coletivo, ao usuário do ônibus, e interessa à cidade de modo geral, mas, sobretudo, à sociedade, no caso aqui, friburguense. Por quê? Tem muita gente que tá assistindo aqui o programa que não utiliza o ônibus e pode lhe passar assim, desapercebido o tema. Eu tenho meu carro, eu vou de moto, eu não tenho problema com ônibus. Não, por exemplo, o empresário tem os seus funcionários que dependem do ônibus para chegar no trabalho. A pessoa que vai tomar uma vacina hoje, que é uma coisa que está bem na moda, quem aplica a vacina normalmente vai de ônibus e quem toma a vacina muitas vezes também. Então, o transporte coletivo ele é essencial no funcionamento da cidade. Ele é essencial para a mobilidade urbana de uma cidade. Por quê? Se não houvesse o transporte coletivo aqui em Friburgo, que hoje conta com a concorrência basicamente aí dos transportadores por aplicativo, ainda não está como no caso do Rio de Janeiro, tomado pelas vans, pelo transporte irregular. Graças a Deus que não existe isso aqui, que seria o fim do transporte em Friburgo. Acontece o quê? Mesmo a pessoa que acha que não é impactada, na hora que não tem ônibus, que tudo isso se transformar em carro por aplicativo, ou gente de bicicleta, ou alguma coisa parecida, que não seja o ônibus, que é o transporte de massa por excelência de Nova Friburgo, a cidade vai dar um nó, ela não vai andar. Então, as pessoas vão chegar atrasadas na escola, tanto para estudar quanto para dar aula. A enfermeira vai chegar atrasada ao Raul Sertã. O pessoal que trabalha nos supermercados vai chegar atrasado. Clientes também não vão chegar no mesmo horário. Então, o que está em jogo é a mobilidade urbana da cidade, que atende aos usuários do transporte coletivo e aos não usuários. Eu tinha aqui na FAO muitas reclamações de pessoas que falavam pelas suas empregadas, pelos seus funcionários, e a gente procurava atender. Então, essa questão da mobilidade urbana, ela tem que ser discutida em alto nível. Não é só o transporte coletivo, é a questão das ciclovias, é a questão dos estacionamentos públicos, é a questão dos espaços para descarga, carga e descarga de caminhões, essa questão de carretas atravessando a cidade o dia todo. Então, tudo isso está nesse envoltório da mobilidade urbana. O tema é muito mais complexo do que apenas o transporte por ônibus, da questão da tarifa ou disso. Tem que se discutir que cidade se quer, que mobilidade se quer e, dentro disso, que transporte coletivo vai atender a essa cidade.
porque a gente conhece uma cidade bem desenvolvida e de primeiro mundo, não é como no Brasil, em que uma cidade rica e organizada é a cidade em que todo mundo tem seu carro. Não, uma cidade rica, bem organizada, que funciona bem, é onde o gerente do banco, onde o deputado, onde o médico, o advogado, os profissionais liberais que podem ter um carro, vão para o trabalho de metrô, vão para o trabalho de ônibus. Você vai em Nova York, quase ninguém tem carro. Em Paris, quase ninguém tem carro. Em Londres, por quê? Porque há um transporte público eficiente. Por quê? Os governos investiram naquele transporte público por eficiência, porque há uma política de mobilidade urbana séria, porque a coisa é levada muito profissionalmente, não do ponto de vista político. Eu não posso projetar uma cidade para daqui a 2 anos ou 4 anos ou para a minha reeleição. Eu tenho que pensar numa Friburgo para os próximos 100 anos e tenho que desenvolver a cidade para ela funcionar bem nesses 100 anos. Hoje, pensava sobre investimentos que podem ser feitos aqui em Nova Friburgo. Vim aqui após um certo tempo, vi o Atacadão, estou vendo obras como a do SET Senat, teremos aqui um polo de comunicação, parece, são coisas que estão sendo criadas. Então, como que as pessoas vão chegar lá? Como que o que for ali produzido pode sair? Então, tudo depende de uma boa mobilidade urbana. Então, esse é o tema que tem que ser discutido, por isso a importância de uma agência, que ela vai ultrapassar os períodos políticos de 4 em 4 anos e vai dar uma política de mobilidade urbana séria para a cidade de Friburgo. Quando eu falo de Friburgo, falo de todos os municípios, dos 5.000 e poucos municípios do país. Então, hoje, nós não contamos 50 municípios que têm um trabalho sério nessa área. Eu acho que Friburgo tem tudo para isso, mas tem que ter vontade política, participação popular, envolvimento das partes interessadas. Ter uma agência, ter um fórum de debate, eu acho que você batalha por isso desde que eu te conheço, já há 5 anos, e é o caminho, você tem toda a razão. Amigo, mesmo com esse seu vasto conhecimento, eu quero me prevalecer do direito de réplica no que se refere à criação da AMISURI. Sim. Na realidade, o espaço é democrático. Sem dúvida. O contraditório incomoda, sim, mas é saudável. E me sinto, sobretudo, lisonjeado e prestigiado, entendendo que trata-se de uma demonstração de carinho daqueles convidados mais entrevistados pela minha pessoa. Não obstante, você, de forma muito criativa e inspirada, denominou essa associação como a AMISURI, sim, Associação dos Mais Entrevistados pelo Zuri. Mas tem-se notícias ainda não confirmadas que teremos a criação de um outro grupo chamado Odeie Zuri. Acho difícil. Organização dos Entrevistados Inconformados Eternamente pelo Zuri. E eu me coloco na condição de observador, simplesmente causador do problema, analisando os desdobramentos, sim, sim, e as manifestações. Mas você novamente me surpreende pela sua criatividade, pela sua inovação, pela sua estratégia, que teve, para minha surpresa, a adesão dos membros elencados naquele grupo. Sensacional. Foi. Em algum momento teremos a oportunidade de revelar alguns trechos de postagens nesse grupo, inclusive mostrando que estou também morando com o inimigo, me referindo ao título de certo filme, que alcançou muito sucesso porque alguns colegas têm se mostrado perfeitos similares do X9. E aí, você que nos assiste nesse momento já entendeu todo este imbróglio. Mas estou convivendo harmonicamente, pacificamente com esta situação, seduzido pela sua encantadora proposta de promover a atenção dos demais acerca da minha pessoa. É motivo de prestígio pessoal. Isso posto. Tanto que a associação tem o nome de AMISURI, entendeu? Que poderia ter uma interpretação
que todos nós, apesar do protesto legítimo que foi feito, está aqui a prova ao meu lado, esse copo de água, temperatura ambiente, apesar do nosso protesto, fica também registrada a nossa admiração, o nosso respeito e o nosso prazer de constar desse seleto grupo de mais entrevistados, porque é sempre um prazer sentar aqui para poder conversar com você e com toda a sua audiência sobre os temas relevantes que são trazidos aqui em pauta sempre. Então, e acrescente-se isso também, fica registrado. Acrescente-se também requintes de ironia e deboche. De forma alguma, você está sendo leviano nesse momento de fazer uma afirmação dessas, porque temos testemunhas, nós vamos promover aqui um debate acerca disso para não entediar a plateia. Exatamente. Mas temos testemunhas da sua conduta e acho que não cabe discutir. Nesse momento. E se eu fosse você, nesse momento, pela amizade que nós temos, pela admiração mútua, eu ficaria calado, entendeu? Porque, como dizia o sábio Confúcio, o silêncio é um amigo que não te trai. Exatamente. Palavras repetidas por Doravante Cláudio, aquele grande pensador italiano, que italiano disse algo parecido com isso, né? Que agora exatamente. Meu não conhecimento do idioma não me permite repetir aqui exatamente as palavras. Foram faladas aí no ano de 1820, 1830, algo parecido com isso. Pois então, me parece tipo algo que... boca fechada não entra mosca. Que aí já é uma versão nacional. Mas, de toda forma, agradeço, sensibilizado, Sim. a demonstração de carinho. Mesmo que, digamos, falsa, fake. Mas, isto posto... Acho bom encerrarmos o assunto aqui. Seguimos. E voltarmos ao tema que interessa exatamente. Na realidade, que é a mobilidade urbana. Exatamente. Apenas descontraímos. Sim, para que... Eu trouxe, inclusive, alguns presentes para lhe oferecer. Eu não sei se esse é o momento. Não, ao término do programa, que também serão retribuídos. Sim. Eu já cuidei disso, juntamente com a minha eficiente produção. Agora, retomando o feito à ordem, amigo. Pois não. Esta sua descrição bastante didática, porque mostra o impacto de um sistema que está cada vez mais definhando, proporciona para toda a população, independente de ser usuária ou não usuária do transporte coletivo. E nesta vertente, você que durante um tempo bastante considerável ocupou a direção geral da Nova FAOL e que atualmente ocupa a diretoria de Relações Institucionais do Rio Ônibus, que é um sindicato patronal que reúne 29 empresas de ônibus na capital do Rio de Janeiro, tem também esta leitura do cenário extremamente grave da capital do Rio de Janeiro. Exatamente. Isto posto, queremos ouvi-lo. O problema do Rio de Janeiro, basicamente, é o mesmo problema de Friburgo e de várias outras cidades. O modelo, isso já foi falado aqui ao longo dos meus 3 anos e meio à frente da FAOL e em outros programas que participei. Tem que se definir qual o transporte urbano, qual é o modelo que se deseja ter na cidade. Então, isso no Rio de Janeiro, em Friburgo, qualquer lugar. Qual o transporte ideal para o atendimento da cidade? Eu quero um ônibus a cada 5 minutos em cada bairro. Ok. No Rio de Janeiro, nós temos trens urbanos, metrô, VLT, barcas, vans legalizadas, aplicativos. Temos o transporte dito clandestino, que hoje lá é controlado por entidades lá, que o pessoal chama de milícias, que acho que é um programa sério, tem passado na televisão aí, direto, que é uma questão mais de segurança, nem de transporte. O próprio prefeito, em uma entrevista, disse que perdeu o controle sobre essa questão. Você se refere a Eduardo Paes. A Eduardo Paes. Então, o que acontece? Uma cidade, qualquer seja o seu tamanho, no caso do Rio, uma região metropolitana, ela tem que ter definido qual transporte que vai se utilizar.
Todo mundo quer um transporte de qualidade. Como quer uma educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade? Tudo isso custa dinheiro. Só que todos são providos pelo Estado, menos o transporte. Porque o modelo sempre foi, eu terceirizo, faço uma concessão, mas quem paga pela sua utilização é a população. Só que a conta ficou cara. Porque, ao longo do tempo, a quantidade de passageiros foi caindo. Exatamente. As gratuidades, que não são gratuidades, alguém paga essa conta, exatamente, foram aumentando. Então, tem menos gente para repartir esse custo. Correto. E o nível de exigência da população aumentou. Cada vez a cidade se expandiu, tem que ter mais ônibus. Exigente. Então, o que nós falamos aqui, eu vou ser repetitivo como apresentador de vez em quando, é insistindo nas coisas que têm que ser feitas. Exato. O que eu sempre digo no Rio, digo aqui, digo em qualquer lugar. Nós temos que sentar concessionários, poder concedente, Ministério Público, a Justiça, já tem muitos processos que passaram a fase de discussão com o Ministério Público, a sociedade civil organizada, como aconteceu aqui em Friburgo. Exatamente. Câmara de Vereadores, que legitimamente representa a população, são os eleitos para representar a população, a própria imprensa, que tem o seu papel de trazer os problemas a público, tem que se sentar num grande grupo e se discutir que transporte é necessário para a cidade, da forma que se quer dar, quanto ele custa e quem vai pagar a conta. O que não pode é se imputar toda a responsabilidade, que é da prefeitura, que terceiriza o serviço ao concessionário, à empresa de ônibus. E nem repassar todo o custo para a população, culpando o empresário de querer aumentar a tarifa. Olha, se nós dois fazemos um acordo aqui do aluguel desse notebook aqui, por exemplo, nós tratamos, você me aluga esse notebook e eu tenho que te pagar tanto por mês pelo notebook, tal como o contrato feito, para prestar serviço para um terceiro. Então, você fala, Paulo, olha, você vai prestar o serviço, vai receber de terceiros pela prestação desse serviço e vai me pagar o aluguel, o imposto ou a outorga. Você tem que me pagar. Ok, tudo bem, eu pego o notebook, te pago e vou explorar esse serviço. Do jeito que você me falar, eu vou levando. E o que é que eu tenho que fazer? Atender bem o cliente para que eu possa pagar o aluguel e sobrar algum para mim, que estou explorando, o uso desse notebook. Ora, vamos, você chega então, vai para a rua e fala, olha, o Paulo não sabe usar o notebook. O Paulo cobra caro demais pelo uso do notebook. Olha, se você é idoso, é estudante ou é deficiente físico, você não precisa pagar para usar o notebook. Olha, vamos colocar o notebook que tinha que funcionar 8 horas por dia, tem que funcionar 24 horas por dia para atender melhor os clientes e tudo. E começa a falar que eu que aluguei presto um mau serviço. As pessoas vão achar que eu presto um mau serviço, não vão me contratar para prestar o serviço com o notebook. Aí eu não consigo te pagar o aluguel do aparelho, porque eu não recebo para isso. E aí você me diz, olha, eu vou te multar, eu vou caçar a concessão, eu vou caçar tudo porque você não sabe usar o notebook. Pô, você me alugou, pediu para utilizar e você me critica, você não me dá condições de prestar um bom serviço e quer me multar porque você não cumpriu a sua parte do contrato? O serviço aqui em Friburgo é exatamente isso. Por que a FAO não participou da licitação? Porque era um contrato que era inexequível. Porque ela queria entregar o serviço. Porque a conta não fecha. Mas não é obrigação da FAO dar o transporte, não é obrigação dos concessionários. É da prefeitura, é do governo do estado, de acordo com o tipo de linha. E ele faz uma concessão. Então, tem que se sentar para discutir o que se quer, quanto custa e quem vai pagar. Agora, não pode a dona Maria e o seu João pagarem a conta que cabe ao município pagar. Mas só que isso tem um custo político para ser feito. São Paulo já fez, Curitiba fez, Porto Alegre fez, outras cidades fizeram. Friburgo fez. Renato Bravo tinha feito isso. Ele entendeu que, vou dar um subsídio. Aí, vai dar subsídio para o empresário que já é rico? Não. O subsídio é dado ao passageiro, porque a passagem teria que ser R$ 4,40 e Renato Bravo, olha, eu vou botar R$ 4,20 e 20 centavos eu vou cobrir com o subsídio. Isso é perfeitamente legal. Não sei se o documento escrito foi o certo, se atendeu a legislação municipal corretamente ou as regras contábeis. Não vou discutir isso. Isso pode ter gerado problema com o Ministério Público.
Mas o fato é que se rodou e chegou exatamente aonde estava. A passagem é 4,20, tem o subsídio, se retirou uma gratuidade que era indevida dos 60 aos 64 anos, que não previa uma fonte de custeio, e está aí a mesma empresa prestando o serviço num contrato emergencial, em que tem que ser feito um estudo para ver se esse subsídio é o suficiente para cobrir a despesa. E qualquer contrato que é feito hoje tem uma coisa chamada banda de demanda, que pressupõe o quê? Olha, se carregar tantos passageiros, é tanta passagem, ou é tanto subsídio. Se o passageiro crescer o pagante, diminui o subsídio ou diminui a passagem. Agora, se cair, tem que aumentar o subsídio ou a passagem, para que a qualidade do serviço, o nível de investimentos, possa ser mantido. Senão perde qualidade e volta a ser aquela FAO lá de trás, que a gente não precisa repetir, a população toda conhece. Os ônibus com pneus carecas, fumaça negra, caindo aos pedaços, que hoje não tem mais em Friburgo. Tem uns poucos aí que tenho certeza que a atual gestão da FAO vai terminar de trocar, porque era o projeto de ter sido feito ainda antes do fim do ano passado, mas veio a pandemia e desarrumou tudo. Então esse era o projeto, ter renovado já toda a frota. Eu participava da elaboração dos projetos. Então a pandemia foi um fato que aconteceu fora do previsto, que mexeu com tudo. São Paulo, para você ter uma ideia, a pandemia começou em março. Em abril, São Paulo publicou, não trouxe aqui, mas eu posso te mandar, a regulamentação de como seria o transporte na pandemia. Inclusive, obrigando as empresas a rodar com mais ônibus, mas aumentando o subsídio que era dado, porque ela sabia que ia cair a arrecadação. São Paulo fez isso, remunerando, inclusive, os ônibus parados, porque o ônibus parado tem custo. Eu parei 10 ônibus aí porque não tem passageiro, mas eu tenho prestação desse ônibus. Eu tenho que dar manutenção desse ônibus para ele não enferrujar ali parado. Ele tem um custo também parado. O pessoal foi para casa, eu não podia demitir. Tinha um custo também. São Paulo cuidou disso, mas em transporte, São Paulo hoje é vanguarda. Então, eles dão um exemplo que pode ser seguido pelos outros municípios. Só que há 15, 20 anos atrás, houve um custo político de se implantar isso. E nenhum político quer ter esse custo político. É mais fácil bater na FAO. Não é fácil resolver o problema. É mais fácil bater nos consórcios do Rio Ônibus, bater no BRT e não resolver o problema de fato. É isso que tem que ser discutido. E eu sempre falei isso aqui, antes mesmo da pandemia, eu não falava com você? Chama Ministério Público, chama Prefeitura, vereador, todo mundo, não existe caixa preta. As pessoas falam de caixa preta porque é fácil falar, porque virou moda. Nós abrimos a caixa preta. Você participou do seminário, ajudou a gente na organização. O seminário abrindo a caixa preta. Foram 2 vereadores, foi um deputado, foi o prefeito, o Ministério Público esteve presente. Cadê o resto da sociedade? Quem foi lá para ver? Mandamos para todos os vereadores da legislatura anterior as contas da empresa, o estudo que dizia quanto era a tarifa. Ninguém me fez uma pergunta. Se aquilo estava certo, se estava errado. Não sei, isso aqui é caixa preta. Então é muito fácil jogar para a plateia, arrumar um culpado para aquilo que você não resolve. Difícil é o político ter a coragem, o preço político de resolver um problema para 20, 30 anos adiante. Quando a eleição é daqui a 4 anos ou 3 anos, ele não sabe se vai ganhar, é mais fácil bater na genia. Então é isso que falta. Por isso que a agência que você tanto fala e insiste, e debatemos isso quantas vezes, Uri, é fundamental. Queria que você fosse o prefeito da cidade para implantar essa bendita agência, que ia acabar com muita discussão e ia começar a se ter qualidade no serviço público, sem a influência política. Até porque, amigo, e agradecendo desde já a sua honrosa indicação... Vou tomar uma água à temperatura ambiente, tá? Sirva-se. Esta agência, conforme eu já tive inúmeras oportunidades de explicar, seria uma agência técnica, essencialmente, composta por servidores concursados, em que teríamos departamentos específicos para cada concessão, porque todas elas têm suas peculiaridades contratuais e técnicas, dotando-se também essa agência
de uma grande estrutura jurídica, porque as questões normalmente desaguam nessa vertente, e mais, com orçamento próprio, como se tem, por exemplo, para o Ministério Público. Exatamente. No orçamento municipal, seria designado um percentual para o funcionamento dessa agência, que teria, evidentemente, a sua estrutura diretiva isenta e imune de interferências políticas, com mandatos não coincidentes do mandatário do Poder Executivo. Ou seja, seria uma estrutura moderna, ousada e corajosa para equilibrar as relações, conforme eu sempre digo, e vou continuar insistindo. E deve insistir. Você é fundamental, concordo, sempre concordei com você e insisto, não só aqui. Isso é necessário para todos os municípios, porque você vai conseguir ter projetos, não um projeto político, mas um projeto de governo. Um projeto para a cidade, que vai perspassar. Perspassar é ótimo. Um termo muito bom esse. Muito bom. Não sei nem se eu falei apropriado. direito. Não, mas foi entendido. Perspassar. Vai perspassar várias administrações, porque aqui há o risco de não ter continuidade. Não, e a nossa cidade, então, bicho... Está trocando de prefeito, nenhum se reelege, então, troca todo um grupo político. Trocou. Eu vou te dar um exemplo aqui, não fazendo nenhuma referência a nada que eu prometi, que não falava mais sobre a questão da Itapemirim. Sim. Mas voltando a isso, se houvesse uma agência, se houvesse experiência administrativa de quem era o responsável por isso, isso não teria acontecido. Nós abordaremos isso no segundo bloco. Agora, você que evidentemente criou raízes profundas aqui na cidade... Sim. E certamente deixou um legado no período que esteve à frente da Naufal durante 3 anos e meio, fazendo um trabalho elogiável, um trabalho admirado e irretocável. Sabe que a nossa cidade, por ter esses serviços essenciais ou públicos terceirizados, cria uma realidade diferente. E até certa vez, você muito atento, me sinalizou que encontrou 2 tampões de ferro. Sim, com a inscrição ETNF numa determinada naquela ponte do Suspiro. Na ponte do Suspiro. Estão lá os 2 tampões até hoje. Até hoje. Até hoje estão lá. São marcas da história. No dia que vierem aqui os antropólogos, não, o pessoal que faz... escavações, os arqueólogos. Daqui a 500 anos, quando uma nova civilização estiver tomando conta aqui do planeta, os arqueólogos encontrarão essas tampas. Espero que encontrem também os DVDs que você tem do programa e fiquem vendo, olha, aqueles caras até que debatiam. Espero que até lá o problema esteja resolvido. Exatamente. Mas tem as 2 tampas lá que são marcas da história. São marcas da história. De Nova Friburgo. Exatamente. Estão lá para marcar. Estão nas cabeceiras da ponte do Suspiro. Depois que você me chamou a atenção, eu passei por lá e observei. Sim. Falei, realmente, meu amigo é atento e vigilante às tradições friburguenses. Eu sou arquiteto de formação. De formação. Aliás, muito competente. Eu agradeço aí pelo seu elogio. Né? Até esse estúdio aqui tem um pouquinho da nossa arquitetura. Bastante. Pelo menos na parte de cima, que não aparece na tela aqui, do nosso saudoso amigo Roberto. Ronaldo, que fez um excelente serviço. E a gente aprende a prestar atenção nos detalhes. E hoje, depois de muitos meses sem vir aqui a Friburgo, eu vim reparando nos detalhes. Uma nova farmácia naquela esquina que tinha uma agência de automóveis, um letreiro que mudou, uma obra que foi concluída, coisas que vão mudando na urbe, no cenário urbano. A gente tem que prestar atenção. Ao mesmo tempo, você vê aquele casario, tem uma pousada que fica ali na Avenida Euterpe Friburguense, que é a Pousada Amada. Exatamente. É interessante o nome, ela está lá, é parte da história, está escondidinha. Acho bem interessante. Então, tem certos prédios que são marcantes, coisas. Então, eu vim aqui para a cidade, né, e comecei a aprender. Você foi meu grande guia aqui em Friburgo, me apresentou pessoas interessantíssimas, me apresentou o professor Jorge Carvalho, repetindo, primeira pessoa que eu tive raiva aqui em Friburgo.
E ele sabe por quê. Eu mando um abraço aqui para ele. Hoje é meu grande mestre, um amigo sem igual. Mas olha, é exatamente isso que você promoveu, que você promove no seu programa sempre. Era um contraditório. Ele não me conhecia, eu não o conhecia. Ele não conhecia o nosso projeto. Passou a conhecer, criticou, ponderou, como você. Então, os grandes críticos do trabalho da FAO viraram meus amigos. Até quero mandar um abraço aqui para o vereador José Sebastião Rabelo, Zezinho do Caminhão. Por incrível que pareça, foi a pessoa com quem eu mais debati e discuti aqui em Friburgo. Algumas vezes, tanto ele quanto eu passamos um ponto assim um pouco do aceitável, com algumas afirmações mais fortes assim, mas eu digo que até hoje mantenho contato com ele, um contato muito amistoso, muito respeitoso, muito cordial. Trocamos algumas mensagens aí pelo WhatsApp, até falando de família, de férias, de coisas. Então, é um amigo que eu fiz aqui em Friburgo, com que eu tive o prazer de brigar, mas sempre num bom nível, às vezes quase chegando num baixo nível, mas por propostas de melhoria para a cidade. Ele tem a visão dele, eu tenho a minha visão, há uma visão da empresa, mas sempre dentro do contraditório, como com você, com o Jorge Carvalho, com todo mundo. Friburgo é uma cidade boa para isso, para você debater, você debate e continua amigo, você continua conversando e tudo. Então essa cidade tem quadros maravilhosos, tem uma população maravilhosa. A turma da FAO, por exemplo, lá, o pessoal que trabalha é maravilhoso, mas os jovens aprendizes que eu via na FAO, todo mundo de excelente nível. Então, Friburgo tem todas as condições para dar muito certo, para ser uma referência no planeta. Eu digo isso. Agora, falta a gente dar uma desenvolvida nisso. Trabalhar questões como a mobilidade urbana, quer dizer, olhar a cidade sem o viés político, mas pensando no que ela pode produzir para os próximos 20, 30 anos. Então, uma mágoa que eu tenho é de ver o desperdício que se tem de tempo, energia e de recursos de forma não produtiva, que poderiam ser melhor direcionados para fazer a cidade crescer. Você vê, se perderam 8, 9 meses numa discussão do próximo tema, mas já adiantando, sobre o tema Itapemirim. Se gastavam 8, 9 meses e toda essa energia para se pensar no que eu falei antes, num transporte de qualidade, em que edital de licitação será bom para atrair bons participantes e não estelionatários. Então, isso tudo se perdeu aí 1 ano de governo. Esse contrato emergencial dura mais 1 ano, então vai se perder mais 1 ano só por ter um contrato emergencial? Não, vamos aproveitar esse ano para desenvolver um projeto real, factível de transporte para essa cidade. Então, o desafio está aí. E é o que trataremos no próximo bloco, já derradeiro, até porque o convidado tem muito conteúdo e eloquência e, sobretudo, experiência no ramo. Por isso que se entusiasma ao tratar do assunto, mas entendo ser absolutamente oportuno abordarmos este tema que promove, sobretudo, conhecimentos e conclusões precipitadas. Somente através da informação conseguimos entender, avaliar e formar opinião. Como também estamos persistentes e insistentes na nossa campanha pela sobrevivência. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto de solidariedade, mas é uma iniciativa de sobrevivência pela vida. E desta forma, o programa Cidade Real continua promovendo em todas as edições este alerta para a nossa cidade, que precisa realmente se convencer da necessidade de reposição dos bancos de sangue do Hemocentro, que de fato é regional, mas de direito municipal. Portanto,
você pode ser a próxima vítima e precisar recorrer ao banco de sangue que funciona anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã. Pense nisso. Doe sangue. Trata-se de um gesto de amor, de solidariedade, como queira, mas sobretudo um ato pela sobrevivência. Vamos juntos acompanhar. O Centro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário de 8 horas às 11h30. Vale se manifestar, vale aderir e vale proporcionar vida para quem precisa da doação de sangue. Até porque, conforme o ilustre companheiro Paulo Valente já me ensinou, sangue é um item de consumo pela vida humana que não se fabrica em laboratório e, portanto, não consegue ser adquirido ou licitado pela administração pública. Portanto, depende exclusivamente da sua solidariedade. Acrescente. Queria fazer um adendo aqui, fazer um elogio à minha filha Luísa, minha filha mais nova, que doa sangue regularmente e recentemente se cadastrou como doadora de medula óssea. Excelente. Excelente. E ela esteve me explicando o que é isso e eu estou procurando um espaço na agenda para ir até o INCA, lá no Rio de Janeiro, para me inscrever no cadastro de doadores de medula óssea. Às vezes a sua medula é compatível com alguém nos Estados Unidos, na Europa, e eles fazem, isso não é nada. É o mesmo que uma doação de sangue. Dão uma espetadinha em você, te colocam nesse banco de dados, e a doação de medula você pode fazer quantas vezes quiser, igual uma doação de sangue. E vão te achar nesse cadastro que é internacional, se tem alguém com a compatibilidade com a sua medula. E com isso a gente consegue acabar com o caso de leucemia, que é muito importante. Então, tem um exemplo da minha filha aí, que é doadora de carteirinha e vive fazendo campanha estimulando as pessoas a fazerem o mesmo. Excelente. A dona Luísa Valente é um exemplo de cidadania. A ser seguido. Encaminhe meus sinceros cumprimentos à querida Luísa Valente, até porque os jovens nos surpreendem. Sim. Muito bem, depois do intervalo, retornaremos já na reta final do programa, tratando sobretudo, rapidamente, até porque o assunto continua sendo motivo de grande preocupação da população friburguense, no que se refere ao transporte coletivo municipal. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? A gente ama te presentear, por isso vamos te dar dinheiro. Vem comigo que eu te explico tudo. A partir de agora, no Atacadão Importes, você vai ter 7, 8, 9, não, 10% de cashback na sua compra. Dinheiro de volta pra você. E aí, querem essa grana? Se
Se você está me vendo na televisão, é só escanear o QR Code. Se você está me vendo na internet, clica aqui nesse link, faça seu cadastro e bora comprar! Agora é fácil. Quando você for pagar, é só abrir o aplicativo, clicar no check-in. Na hora, o sistema já enxerga sua compra e deposita seu dinheiro. É real, é de verdade. Está esperando o quê para participar dessa grande novidade? O Atacadão Import dá mais essa vantagem. Além de você pagar barato, ainda tem seu dinheiro de volta em cashback. Bom demais, olha só! Atacadão Import, a escolha certa para você se vestir. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e também informação de utilidade pública. Entendo particularmente que pela informação, obviamente responsável, ética, séria, correta, você conhece seus direitos e seus deveres e assim busca a transformação que precisa na sua vida, quer seja pessoal ou profissional. Nesse sentido, estamos conversando com Paulo Antônio Carrilho Valente, ex-diretor da Nova FAOL por 3 anos e meio e atualmente ocupando a diretoria de Relações Institucionais do Rio Ônibus, que é um sindicato que reúne 29 empresas de ônibus da capital do Rio de Janeiro. Amigo, já na reta final do programa, rapidamente, queremos ouvi-lo acerca do recente imbróglio que envolveu o transporte coletivo municipal aqui na nossa cidade, causando apreensão, indagação, inquietação, para que depois, num outro momento, houvesse a devida pacificação. Bom, o que eu posso falar sobre isso é que faltou diálogo. Eu acho que em determinado momento que as partes teriam que ter sentado, de repente, ter tido uma mediação. Essa é a melhor definição. Ter tido uma mediação externa ou algo assim, ou se houvesse um envolvimento maior, de repente, do Ministério Público, chamando todo mundo para a conversa, ou da Justiça, isso poderia ter se pulado essa fase da Itapemirim. E, como eu disse na primeira parte do programa, teríamos economizado 8, 9 meses de discussões infrutíferas sobre vem Itapemirim, não vem Itapemirim, meme e aquilo tudo, que acabou resultando no que eu falei lá atrás. Isso não vale. Então, eu acho que faltou a agência, porque o pessoal estava novo de governo. Infelizmente, isso eu falei em um programa aqui da emissora, nem o prefeito, nem o secretário de governo, nem o secretário de mobilidade, nenhum tem conhecimento a respeito do assunto para poder bancar uma coisa dessas. Então, faltou experiência, talvez obter mais informação junto a quem tivesse essa experiência. Reputo muito do preconceito contra a FAOL, que já falei disso várias vezes. Há um preconceito contra a FAOL. A Fora FAOL. Então, Fora FAOL Viva Itapemirim, foi comemorado tanto a chegada da Itapemirim e a FAOL ficou do mesmo jeito. Então, ficou chato para a FAOL, ficou chato para a Prefeitura, para o Executivo, para o Legislativo, ficou chato para a cidade. Então, isso virou motivo de piada aí para todo mundo. Então, eu só lamento. Eu acho que faltou aí diálogo, faltou a humildade de se procurar conhecimento. Se houvesse uma agência com pessoas especializadas que entendessem do assunto, e existem muitas, mas só que nenhuma em Friburgo, infelizmente, isso teria sido resolvido. Então, faltou aí diálogo, faltou um projeto
de cidade, para a gente poder discutir isso em mais alto nível. Então, eu não quero ficar discutindo o que passou, porque o que passou, passou, Zuli. Sem dúvida. Não adianta que, vou jogar pedra, vou tripudiar, vou achar graça, não. Eu só quero lamentar porque se perdeu tempo e recursos que fazem falta à cidade. O que eu peço é o seguinte, quem sou eu para pedir, mas o que eu digo para as pessoas, tem um ano de contrato emergencial e já está vigorando, tem que se fazer uma licitação. Então, que se contrate um grupo técnicos sérios para elaborar um edital, mas não é pensando, vamos botar as linhas que tem, do jeito que tem, com a gratuidade que tem. Então, vai trocar 6 por meia dúzia? Um edital que atenda os interesses. Igual do jeito que da população. Não, queremos fazer uma mobilidade com corredores expressos, com tudo. Então, já que o Ministério Público veio para o diálogo, a Justiça também, então que se faça o seguinte, olha, se não der para fazer em um ano, tiver que fazer em 2 anos, em 2 anos e meio, que se faça um projeto de uma cidade do futuro, que tenha uma mobilidade que privilegie, primeiro, o pedestre, depois o ciclista, depois o transporte coletivo, que tenha o espaço para o caminhão fazer sua carga e descarga, que tenha o estacionamento organizado. Vamos se definir que mobilidade a gente quer para Friburgo do futuro. Perfeito, amigo. Se demore mais tempo, se faça isso. E que se defina, olha, vai ser assim, como tem que ser o edital. Aí sim você vai atrair novos entrantes, novos participantes. A FAO vai ter vontade de participar. Sem dúvida. E vai se definir quem paga a conta. Sem isso de dizer, o empresário é ladrão, ou o político tem interesse, ou isso, aquilo. Não. Vamos fazer a coisa séria. Certamente teríamos... Isso é sinal que o programa está acabando, o chapéu. Já estamos nos acréscimos. Não, certamente. Certamente teremos também outras oportunidades de nos aprofundar sobre esse assunto, porque é uma matéria, eu diria, técnica e inesgotável. Agora, antes de encerrarmos, me parece que você, num gesto de generosidade, trouxe alguns regalos para oferecer esse apresentador. Eu uma vez já lhe trouxe ovos. Exatamente. Da produção caseira. Dessa vez não são ovos, que não. E neste momento, tem mais galinhas em casa. Estamos aqui ansiosos. Eu lhe trouxe para essa caneca de presente, uma caneca do Rio Ônibus. Ótimo. Para que você possa fazer a introdução, depois de saborear este excelente café, na caneca que me foi ofertada por Paulo Valente. Ótimo. Vamos fazer o programa. Sim. E para que você não reclame da minha ausência da cidade, da minha baixa frequência, também que eu estreei a transmissão via satélite online das entrevistas, eu trouxe aqui este pequeno mimo, que eu quero mostrar aqui. Não sei qual é a câmera. Pode colocar aqui que teremos um take aqui, amigo. Pode colocar sobre a mesa. Colocar aqui. Pode colocar sobre a mesa. O retrato que foi tirado pela produção sensacional, em uma participação minha anterior. Sensacional. Aqui, acho que 3 anos atrás. Em que confraternizamos, conversamos bastante. Exatamente. Dentro da nossa grande amizade, dessa fraternidade que nos une. Exatamente, amigo. E eu trago isso para deixar aqui no seu cenário. Tem uma amiga minha que uma vez eu fiz algo parecido e ela disse, olha, é um presente daqueles que você não sabe o que fazer. O que foi presente eu não posso jogar fora, mas também não tenho coragem de deixar na minha estante. Então eu trago isso para você. Esse ficará aqui incorporado ao mobiliário do estúdio. Incorporar ao mobiliário. Em retribuição, queremos lhe oferecer flores, entendeu? É só para mim ou é para toda a produção? Não, na realidade... Da Missouri. Eu posso fazer uma pergunta à produção? Essas flores eram para quem originalmente? Ou eram de que cenário que ele pegou? São recicláveis? Na realidade, é uma singela retribuição à sua generosidade. Feliz, eu estou vendo que é reciclado porque tem... Muito obrigado. Foram eu fico feliz aqui oferecidas com serão extremo levadas carinho. para o Rio de Janeiro, para onde regresso amanhã. Exatamente. E ficarão na sala da minha casa. Inclusive, está murchinha aqui atrás. Estão precisando de água. Serão colocadas na sala da minha casa. Exatamente, amigo. Vou cuidar com grande carinho. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Agradeço a sua produção pela providência que tomou. Produção sempre atenta. Já peço desculpas à Luciana Ferraz, que certamente isso foi subtraído de algum cenário, de algum programa dela.
Exatamente. Do Zoom Rural. Isso, Saiu do exatamente. Zoom Rural, mas eu fico muito feliz. Produção friburguense, Exatamente. de Vargem Alta, certamente. Ok? Fico muito feliz. Muito obrigado, Zuri, pela participação. A Prazer recíproca é estar aqui. verdadeira, a população friburguense agradece a sua competência, a sua seriedade, a sua honestidade, sobretudo o comprometimento com Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.